O Marco era, naquela época, a gente chamava lá que ele era rebelde, né? Porque ele não queria nada, ele não gostava nada do tradicional. Então ia para a escola, tinha que fazer o científico, o Marco não queria estudar química, física, era uma dureza. Aí ele falou, quero parar, eu quero ir para cinema, amava televisão, amava cinema, desde pequeno. Ele ia para o cinema, mas eu já assisti esse filme, não, mas eu vou assistir de novo. Aí ele começou a mexer com fotografia, né? Foto, tirava foto, então desde pequenininho, TV e cinema. Ele assistia o mesmo filme 3, 4 vezes e depois minha mãe falou, não, a única herança que eu vou deixar para vocês é o diploma. Então, pelo menos você vai fazer contabilidade, que naquela época ele era o BILAC, né? Então ele fez contabilidade à noite e durante o dia ele trabalhava na CESP para ajudar na família, com a família e tal. Ele foi orador da turma do BILAC, tem até a foto dele. Inclusive eu não lembro o que ele falou, diz que o discurso dele foi muito comentado. Contestador, ele terminou contabilidade, no dia seguinte ele falou, agora eu vou embora para São Paulo. Aí ele foi e começou a fazer a Escola Superior de Cinema lá. Ele não chegou a terminar, que ele foi convidado para ir para o Rio. Aí ele foi para o Rio de Janeiro e aí começou a trabalhar com cinema. Esse grupo com quem ele foi de São Paulo para o Rio, a ideia inicial era trabalhar com cinema, fazer filmes, né? Mas era praticamente impossível sobreviver do cinema nacional, que não havia realmente deslanchado, né? Passou por aquela fase que eu acompanhei, mas vocês não, das chanchadas, que vocês veem hoje nos canais de televisão, né? Foi onde se explorava muito o carnaval, o samba e só, né? Na realidade, para se sobreviver de cinema, havia necessidade de se dividir com um pouco da propaganda, da publicidade. Mas o Marco nunca admitiu se trair o cinema com a publicidade. Ele permaneceu fiel ao cinema e com isso ele sofreu muito. O Marco morreu muito pobre, a vida toda meu pai precisou ajudá-lo, né? Então, realmente, mas ele não admitia. Ele era meio fechado. O Marco não sabe? era. Ele nunca foi assim, expansivo. e nunca também de se exaltar, sabe? Eu sou bom, ele era humilde. Ele fez também um filme sobre o assassinato do Kennedy. Que é o rifle que matou o Kennedy. Esse filme foi feito em Cuba. À época ele fez uma amizade muito grande com o Fidel Castro. Ficou morando lá, acho que 6 meses. Ficou bastante tempo. Ficou à época apaixonado pela Xuxa. E a gente achava que a Xuxa era muito metida, muito não sei o quê, né? E ele dizia, não, ela não é nada disso, ela é muito humilde, muito simples, muito não sei o quê. E uma época em que ela fazia, né? Junto aos filmes. Lua de Cristal, isso. E ele fez muito. Depois ele fez a montagem, eu acho que é o mais famoso. A montagem foi Sete Gatinhas. Tem, 7 Gatinhos. Primeiro responde, você é corajosa? Que espécie de coragem? Coragem pra ir a um lugar assim. Tira a mão. Vai, Onde? Copacabana. Que ideia você faz de mim? Ideia como? Melhor possível, ora. Mentira. Você me viu ontem pela primeira vez numa fila de ônibus. Eu nem te conheço. Te conheço? Fala. Não me conheces, Aurora? Eu nem sei onde você trabalha.
E aí tem um outro filme que é aquele que foi gravado um pouco em Rio Claro, que é O Homem do Pau-Brasil. O Homem do Pau-Brasil que passou essa semana passada. Ele fez a assistência de direção, foi do Joaquim Pedro. E aí vocês sabem dizer se foi gravado em Rio Claro? Foi tudo em Rio Claro. Eu acho que o Valtimir pode ajudar, gente. Mas foi aqui, mais aqui na Fazenda Santa Gertrudes. Fazenda Santa Gertrudes. E na estação também eles gravaram. Na estação, lá na época que tinha ainda, né, os trens. Mas a maior parte do filme foi dentro da Fazenda Santa Gertrudes. Mas venham, por favor, um francês aqui na minha casa, de entre todos memorável. A minha perdão. Não se preocupe. A minha felicidade, meu caro senhor, não tem limites. Primeiro porque é poeta, segundo porque é francês. Aliás, eu adoro a França. Sim. Mas nunca nenhum francês tinha vindo até aqui. Nunca? O senhor é o primeiro. Portanto, esteja à vontade, disponha, a casa é sua. Breno vai atender no que for necessário. Foi todinho gravado aqui. Eles ficaram um tempão. Ficaram um tempão aqui em Rio Claro. Esse pessoal era muito mais ligado ao Rio de Janeiro. Então, os ambientes de filmagem, eu escolhia a Fazenda no Rio. E eu tenho a impressão que foi o Marco que falou para o Joaquim Pedro: olha, nós temos lá na minha terra locais para fazer filmagens espetaculares, que é a Fazenda Santa Gertrudes. Hoje eu não sei como é que ela está, mas naquele tempo ainda estava muito boa, muito bonita, né? E mesmo lugares históricos dentro da própria Rio Claro, né? A estação, que é maravilhosa, ou o próprio museu, né? Então, eu tenho a impressão que foi sim influência dele que ele trouxe o Joaquim Pedro para cá. E claro, a gente daqui conseguia o apoio do poder público, prefeitura. Né? O tema de nossa arte será as lutas que se travam agora nesta cidade tentacular. A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre, nos verdes das favelas, sob o céu cabralino, são fatos e estéticos. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil, bárbaro e nosso. Ele tinha aquela gozação que os amigos faziam, né? Chamava ele, bem num linguajar clarense, né? De cinemeiro. Porque naquela época ela, mas vai fazer cinema, né? Pra eles era... O neninho que chamava cinemeiro. Sempre que ele podia, ele vinha para Rio Claro, vinha ver meus pais. Todo final de semana, minha mãe falava com ele, meu pai. Então ele estava sempre assim, de longe, mas ele estava presente. Eu realmente tive muito pouco contato com o Marco. Quando eu fui estudar, ele tinha 13 anos. Quando eu voltei para Rio Claro, ele já estava morando em São Paulo e Rio, né? Então era só férias. Era férias, um contato assim. E ele, posso falar que ele é foi um tio maravilhoso por período curto, né, que eu convivi, mas muito legal. Nós tivemos contato com ele de 30 dias, umas férias, né? Ficamos. E eu lembro que a gente ia, no vídeo, era pertinho da casa da minha avó, então a gente só dava a volta no quarteirão a pé, ia com ele, e ele falava, pode escolher o que vocês quiserem, tipo, tá liberado. E a gente saía cheio de filme pra assistir, eu e minha irmã mais nova. Ele assistiu os filmes dele e outros também, né, à noite. E na minha avó tem uma escada, um quarto em cima, eu e minha irmã adorávamos ficar nesse quarto. E a sala de TV era logo abaixo da escada, e a gente ficava escondidinha na escada assistindo os filmes que ele estava assistindo. Barrela, principalmente, a gente ficava ali espiando, tal, ele estava assistindo. Mas ele sabia que a gente estava ali, de repente ele, vai dormir, não pode assistir. E a gente subia, porque éramos pequenos, né? E os filmes o conteúdo era adulto, né? Exato. E a gente subia, se escondia, de repente voltava, tava eu e ela lá assistindo de novo. Era muito legal. Teve 2 ídolos da vida, o Roberto Palmari,
que também é nosso conterrâneo, é clarense, e o Joaquim Pedro de Andrade, de quem ele foi assistente de direção várias vezes. Marco chegou, ele era um grande montador, ele chegou a ganhar um prêmio uma vez de melhor montador do Brasil. E a relação dele com o Palmari, vocês sabem como eles se conheceram? Muita amizade. Eles conheceram lá no Rio. Lá no Rio. Não foi aqui. Porque o Palmari se afastou de Rio Claro há muito tempo. Eu é que tive, porque eu sou mais da geração do Roberto Palmari. Então eu fui amigo do Palmari em criança. Foi através daquela empresa que financiava filmes, a Embrafilme. O Marco era muito amigo do presidente da Embrafilme. E Palmari foi procurá-lo no Rio para fazer contato com essa pessoa, não me lembro o nome dele agora. E aí acabou ficando, nossa, você é de Rio Claro, tal coisa. E fizeram uma amizade muito, muito grande. Então dorme. Dorme que eu te ferro antes do teu fantasma vir te acordar. Eu juro por essa luz que me ilumina, eu vou te apagar. Ah, não fica bronqueada não, cabritinha. E foi uma pessoa dedicada ao cinema. Infelizmente, quando o cinema brasileiro começou a aparecer, foi logo depois que ele fez Barrela. Ele faleceu. Então ele não pôde realmente usufruir desse bom que o cinema brasileiro teve, né? Hoje nós temos um cinema de altíssima qualidade. Eu tenho a impressão que o câncer do Marco foi mais motivado por esse pavor que ele tinha porque os dois grandes amigos dele foi o Rogério, morreu de câncer, e depois o Joaquim Pedro também morreu. Ele que cuidou do Joaquim. E então ele tinha aquela fixação de que ele iria morrer de câncer e acabou morrendo. E não deu tempo de fazer nada. Não, porque quando ele descobriu... Ele chegou em dezembro, que ele estava com dor, de 95. Aí o Tadeu veio, já levou pro Einstein. Mas não tinha mais jeito, eu estava tomado. Não pode fazer nada. O câncer de abdômen é mais malvado do que os demais, né? Quando foi 2 meses depois, né? Eles tinham falado em 3 meses. 2 meses depois. Quando eu voltei para Cuiabá, que 20 foi dias 10 de depois. fevereiro, você levou ele em janeiro e 10 de fevereiro ele faleceu. Lá no Rio também, que eles falaram no dia da missa, né, que ele era um falso comunista, porque aos domingos ele ia naquela igreja lá, assistia a missa. Ele era comunista, ateu para todo mundo, mas domingo ele assistia a missa escondido lá.